Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor Deus que em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombaram de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Tenham todos a minha paz. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar o primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros.
Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se acostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez. Se vós não vos sentir inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora que vem as perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas a fazer ao INRI, informe por gentileza a localidade, nome ou pseudônimo no chat da rede social que você estiver conectado. E acesse os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Soult, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Então acesse depois da live do INRI, pessoal, gratuitamente. Conde 84. O céu é um lugar físico de terra firme ou espiritual? Céu não tem terra. O céu é um lugar físico, sim, mas não tem terra. Lá é o infinito. Tem o infinito. Tem uma temperatura que confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Lá é o lugar para onde vão as almas leves, que estão em harmonia com o Pai. Tenham todos a minha paz. Saulo, da cidade do Leste, Paraguai. É errado rezar para sua mãe Maria Nossa Senhora? Como? É errado rezar para sua mãe Maria Nossa Senhora? Esse é o hábito que já adquiriu, lá no Paraguai, geralmente, a igreja do Constantino é que predomina. É um hábito adquirido de criança. O errado é quem ensinou a invocar a minha genitora como Nossa Senhora. Então, não é errado a pessoa que faz por ignorância, porque foi enganado desde criança. Porque eu sei, muito importante, que meu pai me permitiu conhecer tudo isso, que as crianças recebem a doutrina, a catequese, e lá vão aprendendo a rezar Santa Maria, Mãe de Deus, etc. Mas isso aí não são culpados os que aprenderam isso, e sim quem ensinou isso. Tenham todos a minha paz. Luiz Gustavo, de Angra dos Reis. Deus criou o mundo, mas quem criou Deus? Como eu sempre digo, esse é um novo ouvinte, né? O único ser incriado, Deus é o único ser incriado. Se ele não sabe, no dicionário vai entender o que quer dizer o único ser incriado. Foi aquele que ninguém criou, que ninguém pode criar. Ele é o supremo criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Então ele não foi criado, ele é o Senhor, o majestoso Senhor da vida, do destino. Ele é maior que o universo. Instituto de Matemática de Brasília pergunta: pode falar sobre as ações extraordinárias do diabo para que fiquemos atentos e evitemos cair em suas artimanhas? Interessante. Bom, o diabo, o demônio, Satanás, todos esses nomes que atribuem a ele, Quirila, cachorro, é uma entidade, um espírito. Ele pergunta as ações. Ações extraordinárias. Realmente, ele inspira o homem a fazer muita coisa. Sim, extraordinário quando ele inspira alguém a ir para o lado errado da vida, né? Ir para o desequilíbrio,
Então, inclusive, quero dizer a ele que fez a pergunta e a todos que me ouvem, que quando sentir uma tristeza no cérebro, um mal-estar, uma tristeza, um medo, um receio de algo ruim para acontecer, volte imediatamente para o Pai. Invoca o Pai no quarto com a porta fechada, Ele protege, porque essas energias, essas tristezas, tudo já é o maligno querendo inculcar na cabeça do indefeso, desprevenido, para começar a fraqueza e a queda. Porque o maligno, quanto mais queda ele puder alcançar, melhor para ele. Mais famoso fica, mais escravo ele arranja. Então, a única solução é ir para o Pai. Não tem pastor, não tem padre, não tem bispo, não tem ninguém. O Pai, volta para o Pai. Eu mesmo disse há 2000 anos, eu disse para ninguém em lugar nenhum rezar. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Disse Mateus 6, versículo 6. Portanto, não mandei ninguém à igreja, à religião. Tudo isso foi inventado pelos homens para escravizar os homens, para dominar os homens. Por esse motivo que me crucificaram. Porque eu expliquei, ensinei o povo naquela época que não precisava ir em lugar nenhum para invocar o Senhor. O melhor lugar do mundo para alguém invocar o Pai Celeste, para ter uma comunhão íntima com Ele, uma simbiose, é no quarto com a porta fechada, como eu disse, e está em Mateus 6, versículo 6. Tenho toda a minha paz. Daniel Bétega, de São Bernardo, ele escreveu: como sair da depressão sem remédio? Me ajude. Acabei de dar um exemplo, né? A depressão, a ansiedade, todos esses nomes novos que se dá para um desequilíbrio, uma dificuldade mental. A solução, de novo, é o Senhor da vida, do destino, o poderoso Senhor mental, Ele que é o domínio da mente, Ele é tudo. Quem quiser viver livre da depressão, de todas essas coisas que estão acontecendo agora, nos tempos difíceis que estamos transitando, volta para o Senhor. Aqueles que ainda não escutaram, eu vou agora pedir ao Pai mostrar como devem invocar o Senhor para sentir-se protegido. O novo Pai Nosso, a mais poderosa oração que alguém pode usar para invocar o Senhor. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Pode ver dizer, aparta-me dos erros, ou seja, para te separar dos erros e te iluminar. E agradeces o manjar que emana, Pai, porque eu rezei no antigo Pai Nosso, venha a nós o pão nosso de cada dia. Agora, nem só de pão vive o homem, eu já disse depois de ter ensinado aquela oração. Portanto, o manjar é tudo. O trigo, o arroz, o feijão, tudo que come é o manjar que emana dele, que é ele que abençoa a mãe terra para produzir o manjar cotidiano. Rodrigo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa noite, Henri. Como fazer para começar o ano melhor que esse ano? Muito bem. Preparar o espírito, né? Como eu já estou dizendo. Orar muito. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em entender que houve um sucessor do Constantino que disse: nem a um homem com fome não se fala em Deus. Verdade. Primeiro dê comida para depois falar em Deus. Sim, é verdade. Só que para não sentir fome, para não chegar ao ponto de ter fome, então mantendo uma simbiose com Deus constante, permanente, para não sentir fome, para não chegar ao ponto de estar com fome e não poder falar em Deus. Então, cuide da tua vida, mantenha-te equilibrado. Como eu disse ainda há pouco, de novo, invoca o Senhor o máximo das vezes possível, no mínimo 3 vezes por dia. As pessoas que querem estar protegidas devem orar 3 vezes ao dia. Não precisa ir na igreja, lugar nenhum. Em casa, no quarto, com a porta fechada, invoca o Pai de noite antes de dormir, para ter uma boa noite. De manhã, ao começar o dia, e durante o dia, escolhe um horário para também invocar o Senhor, para que o dia caminhe leve, para que as coisas aconteçam positivamente. Tenho toda a minha paz.
Isaac de Oslo, Noruega. Por que o INRI é atípico em termos de genialidade e já teve a experiência singular de êxtase cerebral que ele afirma ser melhor que o sexo? O que é incomum? Não entendi o que ele perguntou, não. Por que o senhor é atípico em termos de genialidade? O senhor é um gênio, na ótica dele, diferente. Tá. E que ele falou de Porque sexo? teve a oportunidade de ter o êxtase cerebral que o senhor afirma ser melhor que o sexo. Ah, sim, agora entendi, agora entendi. Essas oportunidades Sim, agora de ser entendi assim. que ele escutou outro dia eu falar sobre o jejum, o que aconteceu comigo no jejum. Entendi agora, né? Então é o seguinte, não é só eu, qualquer pessoa pode conseguir, se for fervoroso, numa simbiose com Deus, pode conseguir. Não é fácil, mas pode conseguir. Invocando o Senhor com fervor, com convicção, pode transitar, sim, transcender as energias do sexo que vêm ao cérebro via coluna vertebral e estabelecer uma simbiose com ele e um êxtase melhor do que qualquer outro sentido, qualquer outro sentimento que já pode obter na relação carnal. É isso, talvez é isso que ele quis dizer, que eu falei, que quando eu jejuei em Santiago do Chile, eu tive essa experiência e desde então não tenho as inquietudes que são inerentes ao ser humano no que concerne a escravidão da carne. Há 2.000 anos também, depois do jejum, há 2.000 anos para aqueles que não sabem, para aqueles que não têm noção do que eu vivi dos 13 aos 30 anos, também eu fui conhecer as misérias do mundo, as fraquezas da carne, tudo, como está previsto em Isaías 7, versículo 14. Fui conhecer tudo para depois, e lá está escrito que eu tinha que comer leite coalhado de mel até aprender a separar o mal do bem. Só depois, então, que Deus me deu poder sobre a carne e deixei de viver as inquietudes que são inerentes aos seres humanos. Inclusive, para quem não sabe, eu disse há 2.000 anos, animai-vos, eu venci o mundo. Como é que eu dizia que eu venci o mundo se eu não tivesse antes estado à mercê do mundo das inquietudes carnais? Tenho todas a minha paz. Pessoal, informe suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tem alguma pergunta direcionada ao Henrique Cristo. Tiago, de Curitiba. Você já ressuscitou os mortos? Ninguém ressuscita morto, não existe isso. Eu quero explicar para ele, para quem me ouve, que o Lázaro não ressuscitou. Ele estava em estado cataléptico e se acordou quando chamado. Então, porque ninguém, depois que o sangue coagula, ninguém na Terra, ninguém pode voltar à vida depois que o sangue coagulou. É no sangue que está a presença, a onipresença do Senhor Deus do universo. Então, depois que o sangue coagulou, ninguém volta à vida. Então, deixar isso bem claro. Entende? Houve ressurreição, eu ressurgi do mundo dos mortos, mas não ressuscitei, ressurgi. Tanto que meu corpo, eu atravessava uma porta sem abrir a porta, a janela. Então, eu ressurgi em espírito. Meu corpo foi devolvido para a Mãe Terra. José de Arimateia, que deu uma primeira sepultura para mim, que era pública, ele ficou sabendo que estavam conspirando, querendo profanar o meu corpo. Ele juntou os auxiliares dele, ele tinha condições disso, ele tinha posse, e foi lá recolher o meu corpo, me concedendo uma sepultura anônima. Ele estava inspirado por Deus. E lá ficou só o lençol, que hoje se chama estudar. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser estudar, estude. Esta é a verdade avassaladora. Tenho toda a minha paz. Everton, de Belo Horizonte, ele pergunta, se o senhor nasceu há milênios em Belém da Judéia, por que renasceu no Brasil? O que explica? Eu podia renascer em outro lugar, mas o Senhor designou que eu renascesse aqui no Brasil, na terra de Santa Cruz. E, na verdade, estava previsto que eu via reencarnar, renascer na América. E o Brasil faz parte da América. Então, o restante é uma questão de compreender, de estudar, de analisar minha biografia, o meu passado, né? Com a pessoa, depois que ela conhece todo o meu passado, ela começa a montar um quebra-cabeça e pode entender a minha realidade. Que eu renasci, reencarnei aqui no Brasil. Eu, primogênito de Deus, renasci, reencarnei no Brasil, recebi um novo nome
Henry, que eu paguei com meu sangue na cruz. Tenham todos a minha paz. Gustavo de Vitória. Henry, quais os relatos mais confiáveis e mais próximos das experiências que o senhor vivenciou? Os apócrifos ou os canônicos? Falando em canônico, falando em Bíblia, então tem que explicar primeiro, para facilitar a compreensão dos que me ouvem, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só o Altíssimo pode dar vida para aquelas letras. Só com a anuência do Altíssimo alguém pode compreender a Bíblia. Os apócrifos e os canônicos, tudo que alguém quiser entender sobre o meu passado, tem que pedir ao Pai, como eu ensinei a 2 anos, no quarto com a porta fechada, ele dá o dom da assimilação. E se alguém for ler a Bíblia e levar ela ao pé da letra, pode se tornar um assassino, porque lá na Bíblia está escrito que Josué, inspirado por Deus, mandou matar e matou mulheres e crianças. Então deve pedir ao Pai, sempre que quiser compreender a Bíblia, pedir a Ele, porque ela é sagrada, assim, porque ela carrega em seu bolso o maior número de itens da lei sagrada. Mas tem que fazer a separação do joio do trigo. Tenham todos a minha paz. Jonathan, do Rio de Janeiro. Henry, qual dia você celebra o seu aniversário? Eu não celebro aniversário, porque não tenho nada para festejar aqui na Terra, nos dias atuais difíceis, que são os dias de hoje. Quando eu renasci, reencarnei, dia 22 de março de 48, mas não celebro nada, não faço nenhuma festa, não sou adepto a isto, por causa justamente que eu tenho uma consciência neurometafísica sobre a realidade contemporânea. Então eu não consigo fazer festa, festejar aqui, quando eu vejo o que está acontecendo mais ali adiante, eu vejo as noites horrorosas que alguns têm que dormir sem teto, enfim, eu não tenho motivo para festejar. Compreendo os que festejam, porque eles são, digamos assim, desse mundo, enquanto que eu não sou desse mundo, eu voltei aqui só para cumprir a vontade do meu Pai. Tenho toda a minha paz. Kaique, de Marabá do Pará. Henry, o que você escreveu no chão quando queriam apedrejar a mulher adúltera? Interessante a pergunta. Na verdade, eu vi aqueles homens, quem quiser entender, entenda, que estavam com muito ódio no coração. Os olhos deles saía fogo. Os mais de idade que estavam revoltados porque a mulher não havia dado um olhar para eles, não havia consentido que eles se manifestassem em seus sentimentos mais baixos. E os de trás, os que estavam seguindo eles, eram apenas uma espécie de influenciados. Então eu não escrevi nada, apenas baixei, risquei o chão, enquanto eu queria revelar no meu cérebro, receber o que dizer para eles. Porque assim, com ódio, era uma armadilha, uma arapuca que montaram, que eles queriam que eu dissesse qualquer coisa menos a lei, que a lei diz que, Moisés da lei, diz que nós apedrejemos essas tais. Ela foi apanhada agora mesmo em adultério. Eles queriam que eu dissesse que se cumpra a lei, ou que eu dissesse alguma coisa contrária à lei. Por isso que eu coloquei minha mão na terra, sempre fui e sou iletrado. Eu só recebo instruções do Pai. Aí eu olhei para eles, depois nos olhos de cada um, disse assim, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi na olhada para o chão que Deus me inspirou, que eu aprendi de falar. Essa é a realidade. Então, não vou dizer que eu escrevi alguma coisa, e quero deixar claro também agora, na minha realidade contemporânea, que eu fui na escola 3 anos só para ser alfabetizado. Eu sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Eu ensino, falo, ensino. Meu pai, como teodidata, me levou a estudar empiricamente sociologia, conhecer profundamente também antropologia, tudo para compreender o contexto cósmico universal. Mas não fui nas universidades, em Curitiba em todas, como convidado, falando nas universidades. Aqui na UNB já fui 2 vezes, em São Paulo, na FAP, na USP, agora sempre como convidado, não para aprender, e sim para responder perguntas, que é o que me fazem, não só aqui no Brasil, como também na França. A Grande École Polytechnique de Paris me convidou e eu fui falar durante umas 2 horas para os jovens de lá da França. Tenham todos a minha paz. De Gal de Osasco, São Paulo. Qual a sua idade hoje? Eu renasci, como eu disse anteriormente,
dia 22 de março de 48. Então, estou agora com 77 anos. Pessoal, informe suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tem alguma pergunta direcionada ao Henri Cristo. Elisbeth, de São Luís do Maranhão. Como posso frequentar e ser uma Henriquete? Henriquete. Bom, a primeira coisa que alguém precisa fazer, se quiser me encontrar, falar comigo, esse tipo de pergunta, vem fazer pessoalmente, né? Porque as pessoas que estão comigo, tanto discípulas como discípulos, são escolhidas pelo meu pai. Falando de Maranhão, eu tenho uma maranhense aqui que é a Nubia. Né? Não é de Maranhão? Então, meu pai que escolhe meus discípulos, meus seguidores, ele dá o dom de saber quem sou quando alguém tem uma missão a cumprir aqui no Reino de Deus. Que aqui é o Reino de Deus formado pelas pessoas, instituído no dia 28 de fevereiro de 82, dentro da Catedral de Belém do Pará. Agora sediado aqui em Brasília. Tenho todos a minha paz. Eliseu Magé, de São Paulo. Quando vai acabar o sofrimento aqui na Terra, só acredito em ti, em Cristo. Pois é, o sofrimento aqui na Terra acaba para cada um, cada ser humano, ou quando ele desencarna, em paz, ou quando ele está aqui, se situa, se coaduna bem com o Senhor. Se coaduna, estabelece uma simbiose com o Senhor Deus, Senhor da vida e do destino, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração. Se você se coaduna com Ele, ora no quarto com a porta fechada, como eu te falei, desde sempre ensinei, está em Mateus 6, versículo 6, então aí tudo desliza no macio. Pode deslizar mesmo nesse mar de lama que transformou-se o mundo, sem ser atingido por nada negativo. Assim há de ser com aqueles que me ouvem e consideram minhas palavras e aprendem a orar o novo Pai Nosso, que é a oração mais forte, mais benevolente que alguém pode proferir. Tenham toda a minha paz. Juan de São Paulo. O que você acha dos LGBT? LGBT. Eu sei das masculino e feminino. Homossexuais. Homossexualismo. Bom, eu tenho a responder a esses quem me pergunta sobre isto. Então, em dizer que eu acho, deixo de achar, tenho a dizer o que é pecado. Aí cada um se situe. Pecado o que é? Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Então, se você faz parte desse grupo de pessoas e não obriga ninguém a fazer parte, não coage ninguém, não pratica nenhum ato público, né? Nenhum ato libidinoso em público, se tu tens a tua vida privada, íntima, respeitada por ti mesmo e por com quem vives, então não é pecado, tu deves sentir. Agora, se tu for fazer alguma coisa com o teu corpo e depois do ato tu sentir tristeza, mal-estar, daí estavas pecando. Mas se tu sentir bem, seja muito feliz, siga adiante, sem depender de opinião de ninguém. O importante é o teu Senhor e teu Deus. É com Ele que tu deves conversar, é com Ele que tu deves estabelecer uma simbiose, que Ele é o Senhor da vida e do destino. Religiões, tudo é porcaria, tudo é só para enganar, para escravizar. Vai pelo Senhor, invoca Ele, Ele te inspira, te ilumina e te mostra o que é melhor para ti. Tem toda a minha paz. Beca de Bahia. Qual o seu salmo favorito? Salmo. Sabe que agora, surpreendentemente, eu não posso responder porque eu não lembro de nenhum salmo favorito para mim, entende? Eu tenho, meu favorito mesmo é o Senhor meu Deus. Agora as coisas que estão na Bíblia, como eu disse, tem muitas coisas boas, inspiradoras, só que eu estou direto, minha comunhão, meu dia a dia, meu pensar, a minha visão de tudo é o Senhor. E se o salmo que tiver na Bíblia veio do Senhor, seja ele o favorito de todos os que me ouvem. Tenham toda a minha paz. Antônio Paulo, de Juiz de Fora. O que você acha da Igreja Católica e outras igrejas que não seguem a sua? Eles serão salvos? Bom, primeiro, eu não sou uma igreja. Aqui é o Reino de Deus, formado pela SOST, instituído dia 28 de fevereiro de 82 no interior da Catedral de Belém do Pará, por ordem do Senhor. Então, não é uma igreja. Os que
os católicos que seguem a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada pelo imperador Constantino, eles têm a ideia deles, o pensamento deles. Um dia eles vão descobrir o que eu sei e ensino para os meus. Que o lugar melhor para falar com Deus é no quarto com a porta fechada, onde eles vão descobrir que orar para o Pai diretamente é o que vale, que um dia eles descobrirão, Deus há de inspirar a todos, que não existe mãe de Deus, que Deus não tem mãe. Deus é o único ser incriado. Ainda há pouco alguém me perguntou quem criou Deus. Deus é o único ser incriado. Ele é o único Senhor do universo, o único ser digno de adoração e veneração. Então não tem. Quando alguém pergunta quem é que criou Deus, é bom que vá no dicionário e ver o que quer dizer incriado, que é aquele que ninguém criou e nem pode criar. Então ele não tem mãe. Imagine se Deus tivesse a mãe, quem seria o pai da mãe de Deus? Procure imaginar a loucura que é isso. Quem seria o pai da mãe de Deus se ele tivesse mãe? Então não tem sentido, é uma piada, uma brincadeira que o imperador Constantino fez e que durou durante mais de 1000 anos, né? Tenho toda a minha paz. Patrick de Curitiba pergunta, por que você foi embora de Curitiba? Porque chegou a hora. Eu estava 24 anos sediado em Curitiba e meu pai disse que eu tinha que ficar lá, por ser a capital mais alta do país depois de Brasília, tinha que ficar lá até que as autoridades judiciárias reconhecessem meu nome, que eu paguei com meu sangue na cruz, em Cristo. Então, só então poderia vir para cá. E no dia 24 de outubro do ano 2000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inspirado por Deus, proferiu um venerado acórdão, no qual está escrito que meu nome é Henri Cristo. Então meu pai disse que estava na hora de eu vir para cá. Mas eu tenho uma relação, um amor muito grande pelos curitibanos, pelos paranaenses, que estiveram convivendo comigo, que se relacionavam comigo, e alguns vivem comigo até hoje aqui. Tenho toda a minha paz. Renilson Cerqueira, de Ipirá, Bahia. Peço oração para meu primo Ney, que sofreu um acidente. Gostaria de um milagre na vida dele para ele voltar a trabalhar. Depois, quando eu terminar a minha aparição aqui, eu vou pedir ao Pai a bênção para todos. Daí, se ele lembrar de eu esperar um pouco mais, eu invoco meu Pai para que a bênção também atinja o parente dele. Guilomar de Mirassol. Devemos batizar em nome de Inri ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem quiser batizar, isso não muda nada. Jeca de Paranaguá, Paraná. O que você disse ao ladrão na cruz que não está nas Escrituras? Que não está nas Escrituras, está se referindo àquele ladrão que não ficou contra. Eu disse, metaforicamente, simbolicamente, que naquela noite mesmo ele estaria comigo no paraíso, porque eu não ia, sabendo que eu não ia para o paraíso naquela noite, mas que onde eu estivesse ele estaria comigo, porque o espírito dele se harmonizou com o meu, por mais que ele tenha cometido pecados, mas naquela hora da dor ele já se libertou dos pecados dele pelo pensamento, pelo cérebro dele, por isso que o cérebro dele se harmonizou com o meu e com o meu Pai Senhor e Deus, que a posteriori também lhe abençoou e ele também encontrou paz. Andresa Duarte, de Ribeirão Preto, São Paulo. Qual sua missão nessa vida? Está vendo? São novos ouvintes. Eu tenho que sempre responder, porque meu pai disse que eu sou obrigado, até ele der uma ordem contrária, tem que sempre aparecer em público e responder as perguntas que me fazem para que eles possam montar um quebra-cabeça. Então, minha missão aqui na Terra, de novo, é despertar as consciências. Infelizmente, malgrado que para despertar as consciências dos habitantes da Terra, de novo sou obrigado a gerar ódio, porque todos aqueles que vendem sacramento, que chantageiam digno, me odeiam, claro, isso eu compreendo. Mas essa é a minha missão, despertar as consciências para a realidade, para a verdade avassaladora, que é que o Senhor do universo, o Criador Supremo, é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, onisciente do universo. Então, despertar eles para saber que não tem outro, é só o Senhor, que não tem mãe, não tem ninguém acima do Supremo Criador.
Essa é a parte mais difícil minha, porque na minha terra, na minha ausência aqui na terra, inventaram muitas fantasias, engodos dogmáticos, e que as pessoas ficam sempre escravas desses engodos, dessas fantasias. Então essa é a minha missão dificílima de libertar o meu povo da escravidão, da idolatria, da fantasia e da mentira. Meu pai disse que eu ainda devo dizer sempre de novo, que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e desgaste do povo. Por ser muda, não pode ouvir o clamor, não pode proferir. Por ser muda, não pode ouvir palavras nenhuma a favor do povo. E por ser surda, não pode ouvir nenhuma reclamação do povo. O pai disse que eu tenho que falar sempre de novo, despertar as consciências, que só Ele é o Senhor. Ele é o único Senhor do céu e da terra. Tenham todos a minha paz. Stanley, da Suíça. Henri, a divindade ainda habita dentro do seu corpo? Uma pergunta interessante que me vê. Sim, eu vivo só para o Senhor. Desde que eu jejuei em Santiago do Chile, em 1979, vivo só para o Senhor. Então, o meu Senhor e meu Deus, que é quem manda em mim, quem comanda, é para Ele que eu vivo e a Ele eu obedeço. Então, logo para obedecer o Senhor, é porque Ele sempre está me comandando, e comandando está dentro de mim. Meu Pai e eu continuamos sendo uma só coisa. Quem quiser entender, entenda. Tenho toda a minha paz. A pergunta você acabou de responder, mas fazer... Michel Reis de Belém que perguntou: Henri, qual a sua missão na Terra? Você acabou de responder. Sim, acabei de responder, mas não custa falar de novo, já que esse é um novo ouvinte. Esse é de Belém. De Belém. Minha missão, justamente a parte mais importante da minha missão, eu pratiquei dentro da Catedral de Belém, já que ele é de Belém. Lá dentro, que o meu pai disse que eu tinha que ir lá, mostrar para os belenenses que aquele bonequinho pregado na cruz era de plástico, de gesso, e tinha um bracinho mecânico. Isso eu tive que mostrar lá, para o povo se acordar e ver que o Senhor da vida e do destino não é um bonequinho, e que eu não sou um bonequinho também, eu sou o servo do Senhor, sou o verbo de Deus, e eu tive que ir lá fazer uma reunião na Praça Dom Pedro II, a priori, depois com o povo ir para a catedral e falar essas coisas lá dentro da catedral, e daí nasceu lá dentro a instituição do Reino de Deus na Terra, formalizada pela SOST. Benjamin de Marabá, Pará. Você acha correto o padre deixar de casar? Como é que é? Você acha correto um padre deixar de casar? Deixar de casar? É. Bom, se ele não tem com quem casar, não casa. Eu não posso decidir arranjar uma noiva, uma companheira. Aí é uma questão, porque quem inventou essa história de padre que não casar foi a igreja, né? Para medida de economia, porque não, já pensou se todos os padres casassem, constituía família, cada paróquia tinha vários filhos, e o lucro ia tudo por ali. Então, pensando em lucro, que proibiram os padres, os sacerdotes, que se dizem padres. Outra mentira, padre. Eu disse a Reginaldo, não chameis ninguém de pai na terra, porque não só é o vosso pai que está no céu, diz. Tá? Então, essa é mais uma mentira que eles inventam, padreco, né? Então, eles decidem por conta deles, enquanto agora, quando quiserem viver dentro da lei, eles deixam de se dizer padre, e vêm orar ao Senhor no quarto com a porta fechada, vêm seguir os meus ensinamentos, que é para isso que eu estou aqui. Tenho a minha paz. Gustavo de Rubiataba, Goiás. As pessoas devolvem o dízimo para você? Como eu posso devolver o dízimo se eu não... como é que eles vão devolver o dízimo se eu não cobro o dízimo deles? Né? Eu não cobro o dízimo. Eu sou contra a chantagem do dízimo. O reino de Deus sobrevive, vice-versa, sob os auspícios da graça divina. Ele inspira os filhos dele, os servos dele, os filhos dele, aqueles que têm olhos para ver e ouvido para ouvir, e daí faz eles sentirem esse regozijo, esse gozo de sentir intimidade com o reino dele, participando sem coação nenhuma. O coração de cada um é que sente o bem-estar a hora que participa da instituição do Reino de Deus na Terra. Então, é uma coisa que os beneméritos, só eles sabem, uma vez por mês eles participam e sentem lá dentro deles a alegria de ser beneméritos, de participar do Reino de Deus, mas por maior alegria ainda, que não são obrigados. São coisas que nascem dentro do coração deles, quando eles querem ter parte com o Reino de Deus. Tenham toda a minha paz.
Ali não pode falar como as pode, pessoas mas pode, fazem para mostra. participar? Pode mostrar. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Souch, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouch@gmail.com. A próxima pergunta é da Maria Vitória, de Guarabira, Paraíba. Quem é o verdadeiro Deus? Só dúvidas. O verdadeiro Deus, que também a gente vê que está chegando agora, que eu já falei várias vezes, mas não me custa falar sempre de novo. O único ser incriado. Primeiro, Deus é um ser incriado. Ninguém criou, ninguém pode criar. O único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Esse é o verdadeiro e único Deus. O restante são tudo coisas inventadas pelos homens, né? Deuses fabricados. O único Deus verdadeiro é o Supremo Criador, porque Ele é o Supremo Criador. O único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. Onipresente, onisciente e onipotente. Como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, um pecado. Por esse motivo, não necessitais de nenhum espertalhão para vos religar com ele. Religião é religar do latim. Então, por que tu, se ele é onipresente, está em ti, por que tu precisas pedir, te humilhar perante um pecador e pedir para ele te religar com ele? Vê se isso não é um absurdo que inventaram para coagir, para manipular, para dominar os incautos. Tenham toda a minha paz. Marcos de São Paulo. Henri, por que Javé, o Deus da Bíblia, parecia ser vingativo? E mais uma vez, bom eu lembrar então que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, só ele pode dar vida para aquelas letras. Então, quando lá está escrito Deus é vingativo, o que está escrito está equivocado. Porque Deus seria vingativo, se ele fosse vingativo, ele era um ser pequenino. São os pequenos que se vingam. Ele é o Supremo Criador. Ele não tem por que se vingar, porque ele criou leis perfeitas, tão perfeitas, que ele não precisa nem usar as leis para castigar alguém. Quando alguém viola a lei dele, quando alguém comete um pecado, ela mesma está tecendo um látigo para se auto-açoitar. Então ele não precisa castigar ninguém, porque ele é o Senhor da vida e do destino. Então quando alguém erra, alguém faz uma coisa errada, vai ter que pagar para a própria lei, sem que Deus precise se vingar. Agora, se escreveram lá que Deus é vingativo, foi uma expressão equivocada. Como eu sempre disse e repito de novo, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com ele podereis compreender o significado. Até porque, se alguém for levar a Bíblia ao pé da letra, pode se tornar um assassino. Porque lá está escrito que Josué, inspirado por Deus, matou mulheres e crianças. Então, isso é uma coisa que não pode ser adotada. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada com a anuência do Altíssimo. Giancarlo de Curitiba. Ele pensa em voltar para cá? Quer saber se o senhor pensa em voltar? Eu sempre passo por Curitiba, né? Sempre que possível. Agora, os curitibanos que têm que vir a mim agora, se vocês querem conversar comigo, ter um colóquio comigo, ele vem aqui. Tem alguns que já vieram e outros que virão. Né? Então, agora, o meu tempo lá foi 24 anos, dedicado com amor. Desfilava na Rua das Flores lá, falava nas rádios, em todas as televisões, em todas as universidades de lá eu falei. Tenham todos a minha paz. André de Criciúma. Você tem um sucessor para continuar sua obra aqui na Terra? Meu pai disse, porque o reino de Deus foi instituído lá em Belém do Pará, dia 28 de fevereiro de 82, mas lá está completo. Inclusive o estatuto está previsto que quando eu cumprir minha missão aqui na Terra, que quando o meu cabelo estará branco da cor da neve, como está em Apocalipse, um versículo 14,
Então é claro que alguém vai ficar aqui cumprindo, dando continuidade. Esse alguém não vai ser um presidente, um diretor, vai ser um conciliador. Alguém já está previsto da parte do meu pai para ser o conciliador que continuará a obra que eu iniciei nessa minha atual encarnação. Genésio, de Criciúma, Santa Catarina. Como faço para morar aí? Bom, primeiro tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui, conversar comigo. Para morar aqui tem que ser daqui. Então, quer dizer, você para morar aqui tem que ser o discípulo, enfim, tem que ser alguém que se coaduna com as leis, com o protocolo do Reino de Deus. Seja bem-vindo. Aqui tem que passar por um protocolo, tem contato com a assessoria, tem um primeiro encontro, né? Thomas de Itacari. Explica o olho no triângulo acima do seu trono. Você é um Illuminati? Ó, de novo, um novo ouvinte, né, que ainda não sabe, nunca me escutou. Aqui é o seguinte, aqui em cima do trono, e não é meu trono, é o trono de meu Pai, Senhor e Deus, que ele que é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E o que está aqui em cima é o triângulo da Santíssima Trindade, concernente à Santíssima Trindade, e o olho que tudo vê, é o olho, simbolicamente, o olho do Supremo Criador do Universo. Tá? Então, o olho do Rei dos Reis que tudo vê. Tá? Eu sou apenas o verbo de Deus, o servo dele. Estou aqui justamente conforme está previsto no Apocalipse, que eu estaria sentado aqui nesse trono. Quem quiser pode ir lá ver no Apocalipse. Andrade de Espigão do Oeste, Rondônia. No céu conheceremos as pessoas? Eu entendi o que ele quer saber. Que ensinaram, disseram que quando morre, se for para o céu, vai lá se encontrar com parentes, amigos, etc, etc. Quem consegue ir para lá depois de desencarnar, lá não tem isso, lá não tem sanitário, não tem banheiro, lá só vai espírito, só vai a alma que não pecou aqui na Terra pode subir. E o restante não vai lá em cima. Lá não dá para encontrar, inclusive tem até uma religião aí, uma igreja aí, que uma mulher, uma espertalhona, que fundou a igreja dizendo que lá tem uma assembleia lá, uma tal de, como é que é o nome dela mesmo? Ellen White, Ellen White. Ela fundou lá, o fundador da igreja dela se escapou quando viu que ele não cumpriu o que disse, que eu voltaria em uma data X. Daí ela viu que todo aquele povo ia debandar, ela pegou e disse, não, ele não veio, Cristo não veio na Terra, mas ele transferiu-se lá em cima, montou uma assembleia lá em cima, onde todos nós podemos ir nos encontrar com ele. Assim, uma coisa assim que ela falou. E as pessoas que gostam de ser enganados foram nessa onda. Então, até hoje, essa igreja fundada por ela aqui. Quem quiser pode procurar. Fábio de Portugal. O senhor é imortal? O Senhor é imortal, sim. Meu Pai, Senhor, é imortal. Não, mas meu Pai, Senhor, Deus é imortal. Ele é o único ser incriado, reitero uma vez mais, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Agora, eu sou o servo dele, o verbo de Deus, eu estou aqui cumprindo a vontade dele, e quando chegar a hora, eu vou ter a graça dele de desvencilhar-me desse meu veículo cela, que é o templo, e volto para a mãe, ele, meu corpo vai para a mãe terra, e eu, que vos falo, sou espírito, vou para o Pai, igual a 2 minutos. Lopes, de São Paulo. Você nasceu em Belém do Pará mesmo? Eu reencarnei, renasci num local chamado Rio Morto, no município de Indaial, Santa Catarina. Em Belém do Pará, obediente ao meu Pai, Senhor e Deus, é que eu pratiquei o ato libertário dentro da Catedral de Belém do Pará, no dia 28 de fevereiro de 82. Tinha 10 mil pessoas que eu reuni através da TV Guajará. Marcamos um encontro na Praça dos Leões, Praça Dom Pedro II, também chamada de Praça dos Leões. E de lá fui com eles para a Catedral, e aí tudo aconteceu naquele domingo, dia 28 de fevereiro de 82. Gustavo de Vitória, Espírito Santo, deixou comentário. Inri, vejo muito mais sinceridade e verdade em suas palavras do que em qualquer sacerdote aqui na Terra. Eu sou obrigado a ser sincero, sou obrigado a ser autêntico, porque eu obedeço ao Senhor, vivo só para isto. Voltei aqui só para cumprir a vontade do meu Pai. Ninguém é obrigado a querer. Um dia todos saberão.
Não está longe o dia que meu pai disse que todos saberão, porque eu já disse a Deus que quando eu voltasse aqui, a priori eu seria rejeitado por minha geração. E estou ainda bebendo de gole em gole o último cálice amargo da reprovação, previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35. Mas depois meu pai disse que todos os olhos me verão e saberão que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Depois vou começar a responder mais uma pergunta, depois vou pedir para uma bênção, etc. Maxwell de João Pessoa. O que significou a frase, ó Deus meu, por que me abandonaste? Ele pergunta por que eu falei? O senhor estava na cruz e falou. Sim, eu disse porque eu estava, na verdade, veja, aí está a maior prova. Deus, que é o Senhor, Ele me propiciou naquele momento a montar um esquema para desmentir todos os mentirosos que iam dizer que eu fui para o céu de carne e osso. Naquele momento que eu disse, Deus meu, por que me abandonaste? Em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Aí prova que eu fui para o Pai de espírito, em verdade, e não de carne e osso, porque meu corpo tinha que ser devolvido para minha mãe terra, conforme está previsto que do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. E o José de Arimateia tinha a missão, inspirado por Deus, para recolher meu corpo da minha sepultura pública, para levar para uma sepultura anônima, para que cessasse a sessão de ultraje, cessasse a tentativa deles de ultrajar meu corpo. Então, só ficou lá os lençóis, que hoje se chama cidade. E por que o senhor falou me abandonaste? Tem uma explicação que o senhor já falou para nós. Hein? Por que me abandonaste? Sim, porque eu senti a ausência dele. Ora, meu corpo, ele estava sempre me guiando, me orientando. Na hora, meu pai não aceita chibatada, não aceita cuspida. Ele abandonou meu corpo. Por isso eu disse, pai, me abandonaste? Claro que ele não ia aceitar. Só para terem uma ideia, as pessoas que ainda não estão, que estão chegando agora, como o meu pai, para ter uma ideia, como ele não aceita nada sem o consentimento dele. Uma vez uma pessoa tocou no meu manto, eu disse, alguém me tocou, porque eu senti a ausência dele, por isso que eu disse, alguém me tocou. Hein? Quem quiser pode até olhar na Bíblia, porque eu senti que alguém pegou em mim sem o consentimento dele, assim como também me chicotearam, me despojaram de minhas vestes. Os discípulos todos me traíram, à exceção do João. Então todos ficaram com raiva de mim quando viram que eu estava sendo despojado das minhas vestes. Eles diziam, como pode? Ele que nos disse que era o Filho de Deus, como é que Deus permite que aconteça isso com ele? Se olvidaram que eu havia dito anteriormente que tudo isso ia acontecer. Só na hora do choque. Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quando eles me viram despojado de minhas vestes, eles acharam que, então ele nos enganou. Por isso que só sobrou o João, o único discípulo. O Pedro me negou 3 vezes. E aí por diante, tenho toda a minha paz. Vou responder agora, uma última pergunta, aí vou pedir ao pai. Douglas Menezes de São Paulo. O inferno existe? Existe na cabeça de quem acreditou no que o imperador Constantino plantou, e existe também quando a cabeça de alguém faz um grande pecado, a cabeça esquenta, deve ir ao inferno. Agora, aquele inferno com um macaco com chifre, rabo e chifre, um diabo com rabo e chifre, e com um garfo espetando lá, tudo aquilo é invenção da igreja do Constantino. Agora eu vou pedir ao pai a bênção. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para restar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer,
Chama-me, eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendavéis da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e diminui os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à incertitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te voar no coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que se insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os dias mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sosta. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci, INRE é meu novo nome. INRE é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRE, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRE é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração.